Meu amigo João Bacelar pergunta: Gustavo, quantos ovos em média dá uma galinha? Depende. Se você pedir com jeitinho. Muito boa noite, meus vendedores de consórcio. Esta é mais uma cozinha do bancário e este é mais um bancário metido a cozinheiro. Fim de semana chegando e você pensando naquela macarronada de domingo. E para preservar a tradição, você vai até o mercado, compra aquele molho em caixinha, aquele macarrão de uma marca que você já conheça, bota tudo para ferver e voilá, lá está a sua macarronada. Aí você pensa: eu estou preservando a tradição da família. Só se a sua família for preguiçosa pra caralho. Mas eu não julgo você, amigo bancário. Afinal de contas, tempo é tudo nessa vida. Mas e se a gente aprendesse a fazer as coisas igual no tempo dos nossos avós? Já que estamos falando em tradição, siga-me os bons. Para se fazer uma massa fresca, é preciso você saber um pouquinho de proporção e um pouquinho também de tato. A questão da proporção é bem simples. Para cada pessoa você deve utilizar um ovo. E para cada ovo você tem que usar 3/4 de xícara de farinha de trigo. Então, nesse caso, como eu vou fazer uma porção para 4 pessoas, vou usar 3 xícaras de farinha. Só que aí que está. Eu vou usar 2 xícaras de farinha de trigo comum e 1 xícara de farinha de trigo de sêmola, que é aquela amarelinha que vocês estão vendo aí. E claro, sal a gosto na massa, mas por favor, não transforme sua massa fresca no Mar Morto. Tudo isso que você vai precisar pode ser misturado numa única bacia. Perfeito, senhores, vamos começar aqui. Inicialmente nós adicionamos as 3 xícaras de farinha, sendo 2 de farinha de trigo e 1 de farinha de sêmola. 2 e, claro, a farinha de sêmola que eu deveria ter aberto antes, né? Mas acredito que tá fácil aqui. Aqui temos a nossa farinha de sêmola. Olha só como ela é amarelinha, diferente. Então, vamos lá. 1 xícara de farinha de sêmola. Então, está aqui. Agora você vai misturar tudo isso muito bem. Ok? Mistura toda essa farinha até que ela fique uma coisa mais ou menos da mesma cor, tá? Vai misturando, vai misturando, vai misturando. Aí vai misturando. Ó. Aí ela ficou um treco meio homogêneo. Ó. Ficou uma coisa só. O que que você vai fazer? Você vai abrir um buraco no meio da farinha. E aqui dentro desse buraco, como se fosse um vulcão mesmo, tá? Você vai quebrar os ovos dentro desse buraco. Aqui vai o primeiro. Aqui vai o segundo. Aqui vai o terceiro. E aqui vai o quarto. Perfeito. Dentro desse buraco você vai começar a misturar os ovos. Como se fosse um omelete mesmo, sabe? Vai misturando eles com um garfo mesmo. Vai misturando, misturando, misturando. Até ele começar a ficar naquela textura de omelete.
Muita gente faz isso na batedeira, mas eu sou contra. Eu acho que manualmente você acaba respeitando mais os ingredientes, tendo um carinho especial a mais por aquilo que você está fazendo, sem falar na questão do tato, né? Que é o segundo ponto que a gente vai entrar agora. Continua misturando. Bom, eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui para continuar misturando, tá, gente? Bom, pessoal, quando vocês verem que o ovo já está começando a querer se ligar com a farinha, você começa a puxar ela dos lados assim e misturar junto com os ovos, até ela ficar uma solução bem com um aspecto de que vai virar aquela massa, sabe? Enfim, vá misturando. Caso você veja que tenha muita farinha, você pode corrigir um pouco com água. Caso você veja que a massa ainda está muito úmida, corrija com farinha. Vai misturando. Bem, pessoal, agora com a massa completamente misturada, eu acertei na lata, né, a proporção. Não precisei corrigir com mais do que meio palmo de farinha de sêmola. Você faz uma bola com a massa. Inclusive você pode até terminar de misturar com a mão, tá? E não se esqueça de adicionar o sal, que eu até deixei ele aqui e tinha esquecido de adicionar no começo. Mas enfim, feito isso, você vai sovar a massa, tá? Aperta, dobra, vira o sentido, aperta, dobra, dobra pro lado, vira o sentido, dobra de novo. Vá fazendo isso até que ela fique bem homogênea, tá? É nessa parte que você vai começar a fazer dela uma única coisa. E é aqui que ela vai começar a ativar o amido do trigo. Então essa massa aqui vai ficar maravilhosa. Olha só a cor dela, tá incrível. Se você vê que enquanto você sova a massa, ela começa a ficar um pouco úmida, ó, e pegar, lembra aquela farinha de semolina? Pode só polvilhar um pouquinho por cima e continua o trabalho. Vai sovando. E tem que ser tudo com bastante farinha. Apertou, dobra, muda o sentido, aperta, dobra, muda o sentido, vai apertando. Faça isso por mais ou menos 10 minutos, tá? Não mais do que isso, senão ela fica muito borrachuda. Bem, pessoal, depois de você sovar a massa e ela virar essa bola bonita, bem homogênea, sem nenhum detalhe, você coloca ela um pouco sobre um pouco de papel filme, enrola ela, fecha ela bem, deixa ela descansar a temperatura ambiente por meia hora, ok? Enquanto a massa descansa, o chefe descansa. Após 30 minutos de descanso, a massa vai ficar com esse ponto, onde você coloca o dedo, dá uma pequena pressão e ele começa a voltar naturalmente. A massa está boa a partir daqui. Nós vamos usar um rolo com uma máquina de corte, uma máquina de macarrão que provavelmente a sua avó tinha, sua mãe tem. Você também pode comprar, que você encontra ela facilmente em qualquer lugar, tá? Nós retiramos a massa do papel e a gente corta ela em pedaços menores. Aqui eu vou cortar ela em mais ou menos 6 pedaços, né? Ou talvez 4D, não sei. Eu vou tentar primeiro com 4, tá? Lembrando,
Sempre que você sentir a massa pegajosa, use farinha, não há problema nenhum. Tá? Olha o ponto da massa por dentro, ó. Que belezinha. Senhores, essa é uma máquina de macarrão caseiro tradicional que você encontra em qualquer loja de departamento. Elas funcionam basicamente da mesma forma, a menos que elas sejam automáticas, que as automáticas são mais caras e fazem o trabalho inteiro para você. O que vocês precisam se atentar? Ela tem este ajuste de cilindro com algumas numerações, que vai do 1 ao cilindro mais aberto até o 9, que é o cilindro mais fechado possível. Isso deixa a massa ainda cada vez mais fina, tá? Então, sabendo disso, eu vou explicar para vocês agora como que vocês devem proceder para vocês amassarem essa massa que a gente fez ali, que está descansando, e depois cortar ela, ou espaguete, ou talharine, da forma que vocês quiserem aqui com esses cortadores. Mas é importantíssimo que vocês não pulem nenhum passo, ok? Em uma tábua com farinha, você vai pegar um daqueles pedaços daquela massa que a gente fez, né? Vai amassar bem ela, né? Vai amassar aqui mesmo na farinha e deixa ela o mais liso possível que você puder, para ela poder entrar no primeiro estágio do rolo ali, ok? Feito isso, com o rolo na posição número 1, você vai colocar a sua massa e vai começar a rodar, ok? Se possível, usa a mão aqui embaixo para ir puxando ela, para evitar que ela fique acumulando no fundo, dobrando sobre ela mesma, tá? Pronto. Aí a massa sai assim. O que você vai fazer? Você vai dobrar a massa, pode dar mais uma untada nela na farinha e vai passar ela de novo. Pode ser em outro sentido mesmo, tá? Ainda no 1. Mesma coisa, dobra, tá? Passa ela mais uma vez no 1. Você tem que passar essa massa 3 vezes no primeiro nível de cilindro, ok? Isso vai fazer com que ela fique o mais homogênea possível na hora da cocção, tá? Bem, feito isso, você pode enfarinhar ela um pouquinho mais de novo, ok? E aqui você vai passar para o 2. É aqui que a massa vai começar a ficar um pouco mais fina. Dá uma olhada. Vai passando a massa. Ó. Vão dando uma olhada aqui, ó. Ela vai afinando. Ah, detalhe, se ela começar a fazer esses grumos, farinha, tá? O importante aqui é que ela não grude nos rolos. Tá? Passou pelo 2, vai pro 3. Perfeito. Passou pelo 3, 4. A cada nível que você vai subindo do fechamento dos rolos, maior a massa vai ficando. Estão reparando? Sempre um pouquinho mais de farinha para evitar que ela grude, né? Para evitar que ela quebre também. Vamos lá. Agora nível 5. Vai puxando aqui. Até aquela toque ali.
Ó, aqui ó, nível 5. E não para por aí, tá? Eu costumo ir até o nível 6, tá? Que é um pouquinho menor do que a grossura dessas massas frescas que você compra no mercado. Mas, assim, se você tiver experiência... Se você não tiver experiência, vai até o 5, você não vai errar. Mas se você tiver um pouquinho mais de experiência, você pode ir até o 6, até o 7, até o 8, até o... Enfim, até o 9 é o limite. Só que, lembrando, né, a cada vez que você vai passando a massa, ela vai ficando cada vez mais fina. Dá uma olhada. Olha o tanto de massa que a gente tem. Para evitar que a massa fique muito pesada e quebradiça, você pode, depois que você passou pelo nível 6, simplesmente você pode cortar ela no meio, né, e deixar descansando sobre um pano ou sobre um varal de massas, né? O varal de massas eu costumo deixar descansando as massas já cortadas, então essas daqui eu vou colocar num pano. Ah, e se você também quiser um trabalho um pouco mais perfeccionista, você pode cortar as beiradas que não ficaram legal. Bem, senhores, terminado de amassar a massa no nível 6, nós teremos isso. Lembra que eu parti no meio para facilitar o processo? Bem simples. Agora, para a gente poder cortar ela, nesse tipo de máquina nós temos dois tipos de cortes. O talharine e o espaguete. Hoje eu vou fazer o espaguete, tá? Que é esse corte aqui da ponta. Para a gente selecionar esse corte, a gente tira essa alavanca que ela sai do rolo e coloca no segundo furo aqui, que é o do espaguete. Aí ele já vai começar a rodar, tá? Então, um segredinho para você fazer isso e já deixar a massa próxima da secagem, porque você vai precisar usar um varal para secar essa massa. Pode ser uma corda que você coloca na sua cozinha, ou se você quiser, daqui a pouco eu até mostro o meu, mas se você quiser comprar um varal desses de secar massa, no mesmo lugar que você acha essa máquina, você acha o varal. Bom, encaixou bem aqui, sempre começa pela ponta mais fina, tá? Pega uma colher de pau e coloca atrás de onde o macarrão vai começar a cair, tá? Então, dá uma levantadinha na massa e começa a cortar, tá? Tá vendo, ó? Ele vai saindo ali. Tá saindo? Olha só que maravilha. Aí, detalhe. Chegou no meio da massa... Opa, desculpa. Chegou no meio da massa, pega a colher de pau aqui atrás e segura o macarrão. E continua rodando. Mas só segura, tá? Vocês já vão entender o porquê. Segura. E voilá. O macarrão já saiu aqui. Caiu um pouquinho ali, mas não tem problema. Aí, ó, o que vocês vão fazer, tá? Com o macarrão aqui na colher de pau, vocês vão selecionar uma das pontas desse varal, né? Vai até usar a mão, não tem problema. Vai colocar o macarrão ali, né? Deitou o macarrão. E sentiu firmeza. Puxou e pronto. A massa vai ficar pronta aí para secar. Enquanto isso, você vai fazendo as demais. Deixe o seu macarrão descansar no varal por mais ou menos uns 20, 30 minutos, para que ele perca um pouquinho da umidade dele. Isso vai ajudar um pouquinho na hora da cocção. Dado o tempo e finalmente que a massa está pronta, é hora de cozinhar ela. Você pode comprar aquela caixinha de molho de tomate, jogar por cima, esquentar e ótimo domingo! Tá bom, eu não ia fazer isso com vocês, por óbvio. Já que a gente chegou até aqui, bora fazer o molho. Siga meus mãos. Bom, para fazer aquele molho esperto, você vai precisar de 2 latas de tomate pelado. Eu estou usando uma marca italiana.
cada uma tem 400 gramas, então 800 gramas. Você vai precisar de uma cebola média, 3 dentes de alho bem picadinhos. Eu coloquei eles juntos no mesmo pote ali, como vocês podem estar vendo. Vai precisar de um pouquinho de cominho, 2 folhas de louro, uma colher de sopa de manjericão, pode ser o desidratado mesmo, que eu gosto muito do aroma que ele dá. Uma colher de sopa de sal, uma colher de sopa de açúcar, um pouquinho de pimenta do reino a gosto, azeite e 500 ml de água. Então, bora lá! Bom, o primeiro passo de tudo é você bater os tomates no liquidificador. Você pode usar tomates frescos, bem maduros, aquele tomate italiano para molho mesmo. Mas eu particularmente acho um trabalho de corno você tirar a pele dele e as sementes. Então eu já compro o tomate pelado italiano. Você coloca eles aqui, certo? Abre outra lata. Olha que maravilha que é. Modernidade, modernidade. Perfeito. Fecha a tampa do liquidificador. Vai na potencial. Bem, depois de você bater o tomate por aproximadamente 2 minutos e fazer o puro suco do tomate, chegou a hora de você refogar a cebola e o alho. Então você coloca um pouquinho de azeite aqui, um fiozinho de azeite, acende o fogo, deixa esquentar um pouco. Eu já separei eles aqui no mesmo pote para facilitar. Joga lá dentro mesmo e, enfim, ele vai refogar aqui e vai ficar naquela corzinha maravilhosa, dourada. Opa, desculpa aí, gente. Enfim, vamos refogar a parada aqui. Deu aquele aroma característico de cebola e alho refogado. O que você vai fazer? Você vai adicionar o seu tomate batido. Cuidado para não se queimar, hein, gente. Pelo amor de Deus, depois vocês vão falar que foi culpa minha. Enfim, adiciona o tomate, vai misturando também. Ok. Bom, adicionou o tomate, você já pode adicionar o restante das coisas, né? Que é, opa, desculpa aí, é o sal, 2 folhas de louro, uma, 2. Eu vou usar um pouco de tomilho, gente, mas eu não vou usar o galho, tá? Eu vou usar só as folhinhas dele, porque depois ficar pescando os galhos aqui, o pessoal não gosta muito, né? Vou usar um pouquinho de tomilho aqui. Oi. Mais um pouquinho de tomilho aqui. O tomilho eu não tinha colocado na descrição dos ingredientes, eu esqueci de falar dele, mas ele estava exposto na bancada, tá, gente? Então, peço desculpas aí pelo Alzheimer precoce. Galera, eu tive um pequeno problema técnico com a bateria da minha câmera. Ela simplesmente acabou. Eu descobri que ela não tem uma autonomia muito boa. Então eu estou continuando o vídeo pelo celular. Desculpa, eu tinha colocado molho de tomate na frigideira depois de refogar a cebola e o alho. E depois adicionei o sal, o tomilho, a pimenta do reino, o açúcar, um pouco de água, as folhas de louro, um pouco de manjericão. E agora eu estou cozinhando o molho e esperando ele apurar bem, até ele pegar aquela consistência bem de molho vermelho mesmo. Aquele molho que quando a gente vai numa tratoria eles servem em cima de
qualquer massa praticamente. Senhores, molho cozido, apurado, pronto, água fervendo. Hora de fazer a massa. Então, vamos lá. Eu vou começar tirando um por um desses varais aqui. Tá? E vou colocar lá dentro. A massa ela vai ficar um pouquinho seca, mais ou menos em ponto de couro, mas isso é o ideal dela, tá? Não tem problema se ela secar um pouco mais, você compensa no tempo de cocção. O importante é que o resultado dê certo. Uma dica rápida, pessoal. Cozinhar esse tipo de massa de 5 a 7 minutos. Quando der 5 minutos, você prova. Se tiver mais ou menos o seu gosto, se você gostar um pouco mais al dente, etc., beleza. Se não, deixa por 7. Só não cozinhe demais para ela não grudar. E aproveitando o ensejo também, nunca, mas nunca, mas nunca, uma vez que você colocou o macarrão aqui, adicione o sal depois. Senhores, meu macarrão ficou pronto após 5 minutos, levemente al dente. E agora é aquela coisa, né? Escorre o bichinho. Ó, nada grudado. Nada, como uma boa e perfeita massa fresca. Para vocês terem uma ideia de quão soltinho esse espaguete tá, ó, olha. Tá vendo? Incrível, né? Agora, vamos empratar, né? Bem, senhores, eu vou fazer um empratamento típico italiano, tá? É um clássico. Vou pegar o espaguete sem parti-lo, tá? Ele vai aqui no prato. Vamos arrumando ele aqui. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Isso. Prontinho. Nenhum fio se partiu. Agora, a gente vem aqui, pega um pouquinho do nosso rosso pomodoro. Bem pouco, para jogar por cima só. Aqui, ó. Tem um pequeno detalhe que eu esqueci de mencionar para vocês. Queijo parmesão fresco, nada de queijo parmesão industrializado já ralado. A graça é você poder atender o seu cliente, se ele quiser um corte mais fino ou mais grosso. Eu gosto mais fino, então a gente vem aqui, ó. Olha só que beleza. Queijinho por cima. Maravilhoso, né? E por fim, a gente pode até decorar com alguns galinhos de tomilho. Né? É algo gostoso. Cai bem e tudo mais. Enfim. E tá feito aí o nosso espaguete 100% caseiro. Agora sim você pode dizer que participa de uma tradição. E é isso aí, senhores. A oitava maravilha do mundo, pasta, feita exclusivamente na sua casa. Dá uma olhada nisso aqui, meu amigo. Você consegue fazer isso em casa. Você, bancário, vendedor de consórcio, vendedor de seguro de vida, vendedor de seguros inúteis, digo, um jovem trabalhador.
Como não poderia deixar de ser, eu vou deixar uma recomendação de vinho para harmonizar com esse belíssimo espaguete feito no conforto do seu lar. O escolhido de hoje, Pata Negra. Safra 2018, uva Tempranillo. Se esse vinho fosse um autor, ele seria Machado de Assis. Muitos enólogos concordam com o que é dito a respeito desse vinho. Só que eu vou dar uma pequena dica para vocês. A melhor safra do Pata Negra é 2013, esse é 2018, é bom. Mas se você achar algum Pata Negra 2013 perdido por aí, abraça, porque esse vinho é sensacional. Até a próxima.